Você acha que pirataria é algo bom? Acha isso legal? Mas e se eu te contasse como que ela arruinou com a vida de várias pessoas? Bom, acredito eu que você já deve ter pirateado algo, e às vezes nem notou, ou foi só inocente demais. Seja algum filme, série, jogo, não importa a mídia, a pirataria sempre vai existir. E é ótimo ter coisas de fácil acesso e de graça, ou por um preço muito abaixo do mercado. Você por acaso se lembra de comprar aquele jogo que foi muito comentado na sua escola e quando você foi jogar, ele parecia mais estranho do que o normal? Pois bem, essas eram as práticas comuns da antipirataria. Uma coisa que eu reparei que desapareceu com o tempo e o avanço da tecnologia. Então, hoje eu vou ser do contra. Enquanto tem muitos outros youtubers enaltecendo a pirataria, eu vou fazer o oposto. Senhoras e senhores, hoje eu sou o Vice-Almirante Dark e vou relembrar um pouco esses métodos criativos de antipirataria e do bizarro charme que tinha neles. Então, vamos lá. Vamos supor que você foi naquela feira que vende jogos bem baratos. Você compra alguns e vai testar em seu console, e ele funciona, mas quando você menos espera, o jogo começa a se comportar de uma maneira estranha. Ele trava por alguns segundos, a tela abruptamente escurece, e quando algo aparece novamente, é uma imagem do personagem do seu jogo com um texto em uma língua que você desconhece, acompanhado de alguma música que te deixa muito desconfortável tocando de fundo. Isso, meus amigos, eram as famosas telas antipirataria. Algo que te dá a falsa esperança de que seu jogo vai rodar e você vai se divertir, só para te deixar totalmente assustado com essa coisa bizarra. E vai por mim, se você fosse uma criança e isso acontecesse com você, eu tenho certeza que você ia pensar duas vezes antes de jogar alguma mídia pirata, ou só ia se traumatizar e nunca mais jogar videogame. Há algum tempo atrás, as telas anti-pirataria ficaram bem conhecidas e voltaram à tona, muito por conta de uma trend dos apps de vídeos curtos, como também por conta dos vídeos de youtubers, onde eles trazem essa simples proposta de fazer as suas próprias telas anti-pirataria. E olha, eles fazem um belo trabalho. Algumas realmente evocam esse sentimento de desconforto, medo e terror, sentimentos que te pegam desprevenido na maioria das vezes. Uma pena que isso não existe mais, o que é estranho, já que coisas desse tipo cumpriram um papel essencial, dar medo e aterrorizar quem comprou uma cópia desse tipo. Elas até fazem com que você se sinta mal por estar fazendo isso, como se você fosse um verdadeiro criminoso, o que... Bem, a pirataria é meio que um crime sem vítimas, mas sobre isso vou me aprofundar mais tarde. Alguma das telas anti-pirataria mais competentes que eu encontrei foi do Donkey Kong Country 3 e 2, onde os protagonistas estão em um ambiente estranho e estão claramente desconfortáveis. Kirby's Dream Course, onde o jogo crasha do nada e apaga todo o seu progresso. Do Super Mario 64, que é a mais que se assemelha às fanmade, mas que foi descartada. E do Sonic 1, que é uma bem simples. E eu sinto lhe dizer, mas aquela tela ultra famosa do Mario Party DS é uma fanmade. E eu vou ter que ser sincero, as fanmades são muito mais bem feitas do que as próprias originais. Até porque as pessoas que fazem isso não são da mesma forma das empresas, de só te deixar desconfortável ou te conscientizar. Eles fazem justamente para ser algo assustador e assombroso. Não é à toa que as melhores e mais famosas que se tem justamente não foram feitas pelos desenvolvedores. E na minha opinião são as melhores que tem. Mas sabe o que é ainda mais impressionante do que as telas anti-pirataria? É quando o jogo muda propositalmente para te punir. No clássico Zelda Ocarina of Time, o jogo até que funciona normalmente, mas na cena em que a Zelda se transforma no Templo do Tempo, o cabelo dela está diferente do normal. E ainda nesse mesmo jogo, após a luta final, em um dos portões que a Zelda abre normalmente, nas versões pirateadas, ela só atravessa esse portão, te deixando lá preso. Ô sua vagabunda, abre essa merda! Outro método da época é do Earthbound, onde ele dobra a quantidade de inimigos durante o jogo inteiro, e na luta final contra o Gaigas, o jogo crasha e apaga o seu save.
O que, bem, esses dois métodos são meio estranhos. Tipo, porque ainda permite que o jogo inteiro seja jogável e só vai te punir no final. Mas tirando esses, um dos exemplos mais famosos que se tem é do jogo Jack Chan Stun Masters do PS1, que chega um momento que inicia esse loading aí, que meio que dura pra sempre. Até alguns métodos mais atuais de antipirataria são interessantes e divertidos, como o caso do jogo Mirror's Edge, onde na versão não original, a personagem perde impulso na hora de pular. Só lembrando que isso é um jogo de parkour, então foi muito bem pensado. Em Game Dev Tycoon, você perde vendas, pois estão pirateando seus jogos, que é uma sacada bem esperta. E a que eu achei a mais engraçada, a do GTA 4, onde o jogo inteiro fica com a tela tremendo como se fosse o efeito de bêbado. Os carros não param de acelerar e algumas missões ficam propositalmente quebradas, te impossibilitando de completá-las. Outras coisas que aconteciam para barrar cópias piratas era justamente usando daquilo que vem no jogo físico original, onde caso você tenha uma cópia autorizada, certamente vai ter o manual e outras coisas que acompanham o jogo. E acontece que algumas desenvolvedoras pensaram em um método bem simples usando essas coisas para barrar quem tinha alguma cópia pirata. Por exemplo, pedindo algum código ou informação específica que só tinha no manual. É algo bobo vendo hoje em dia, pois com uma simples pesquisa você acha que precisa, mas na época eu acredito que era extremamente funcional, já que não tinha muita informação sobre essas coisas na internet. E um jogo que fez isso com maestria foi o Gold Rush, um jogo de aventura lançado em 1988 para os PCs da época, onde, na cópia original, você ganhava um ticket com um número serial, que o jogador deveria colocar quando fosse pedido a ele, e um livro, que continha algumas palavras específicas que eram pedidas no meio do jogo, para comprovar se a cópia era ou não original. E é aí que vem a barragem. Caso não coloque o código correto, você é automaticamente preso e sentenciado à forca, e a cena realmente acontece. Que é uma cena bem pesada se você for parar pra pensar. Outro jogo que com certeza deu um susto em algumas pessoas foi o La Abadia del Crimen, um jogo de 1987, que é uma adaptação de um romance chamado O Nome da Rosa. No jogo, como estamos em uma abadia, uma das coisas que precisamos fazer na nossa rotina é orar. E caso a cópia do jogo tenha sido modificada, ao invés de tocar a música normal, Ave Maria, isso aqui é tocado. Pirata, 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 pirata. E depois disso, o jogo trava e desliga. É uma daquelas modificações bem básicas se você for parar pra pensar, mas cara, eu elogio e muito o jeito que ela funciona. Você pode até dizer que parece coisa de algum anal e horror bunda, e isso eu até concordo. Mas considerando a época, é uma coisa tão sutil e bem feita que você se assustaria facilmente se acontecesse com você. Toxa vici almerenti vos is very hypocritinum. Speak mal, the piracy lecture. Cala a boca. Disso nós não iremos falar, pelo menos não enquanto eu estiver na marinha. Vamos lá, a pirataria é realmente algo totalmente ruim e nocivo? Eu não vou bancar o hipócrita aqui. Durante toda a minha vida eu já pirateei coisas, desde as mais banais, como jogos antigos, até coisas que são consideradas um tabu, um crime, como piratear jogos indie. Mas relaxem, que esses eu comprei depois. É meio que inegável que a pirataria é bem benéfica para preservar jogos antigos e mantê-los vivos, já que a maioria das grandes empresas não dão a mínima para eles. Imagina só, sem a pirataria ou a emulação, a quantidade absurda de jogos que não iriam virar Lost Medias. Uma arte, uma peça que moldou uma grande empresa seria perdida para sempre. Isso se não fosse a própria comunidade do jogo que mantém ele vivo, preservando com cópias ilegais e até dando uma sobrevida com mods, ou traduções para outros idiomas conhecerem melhor esses jogos. Isso é incrível, é simplesmente ótimo. Fora também ter a utilidade de fazer a Nintendo perder dinheiro por ser uma empresa que faz consumidor de trouxa. Afinal, é ótimo jogar algo, melhor ainda quando é um jogo bom que sai de graça. Até vocês concordam com isso? E esse é o ponto negativo disso tudo. Acaba que quem trabalhou nessa mesma obra que você pirateou não vai ganhar nada, o que pode ser ruim, mas também nem fazer efeito. Geralmente depende muito. Se você, por exemplo, piratear um jogo indie não muito famoso, vai prejudicar e muito o criador dele.
pois além de precisar pagar taxas para manter o jogo na plataforma, ele é um ser humano, precisa se alimentar, precisa pagar contas, aluguel, em alguns casos até pagar artistas ou as pessoas que colaboraram no projeto. É bem pai olhando por esse lado, né? Mas do outro lado, tem as empresas que não ligam, pois já ganham muito com aqueles que compraram, sendo esses os estúdios de AAA, e às vezes a pirataria é até incentivada pelos desenvolvedores. Como por exemplo, o estúdio Running with Scissors, os criadores da série de Postal, que não ligam nada se você pirateia ou não. Agora, sejamos sinceros, se uma empresa pequena ou até um dev incentiva a pirataria nesse nível, quer dizer que os lucros são altos, certo? Bem, isso nunca saberemos na verdade. Eu estou justamente dando um exemplo de projetos que tiveram resultados fora da curva. Por exemplo, se eu lançasse um jogo e 5 pessoas pirateassem ele, ia doer pra cacete no meu bolso. Vocês não têm nem ideia. Agora, se 5 pessoas pirateiam Undertale, por exemplo, não vai fazer nem arranhão na carteira do Toby Fox. Só lembrando que eu não apoio a pirataria, hein? Outra das coisas que as pessoas geralmente não falam sobre é que é bem fácil você pegar um vírus pirateando alguma coisa. Não é todo mundo que é gente boa e vai disponibilizar um jogo de graça assim, sem mais nem menos. O que, poxa, eu nem preciso dizer como isso pode acabar com o seu sistema ou console. Mas aí o risco fica a critério de quem está fazendo isso. Então, sobre isso tudo, a minha opinião é até que bem simples e direta ao ponto. A pirataria é benéfica e sim muito bem-vinda, mas ainda precisamos usá-la com parcimônia para não acabar fudendo aqueles jogos onde cada venda importa para o desenvolvedor. E hoje em dia, sinceramente, eu não sei se dá para controlar isso tudo que a pirataria virou. Podem vir telas anti-pirataria, métodos como manual, travar o jogo, não importa. Ela existiu, sempre vai existir e vai se reinventar quantas vezes for preciso. Isso seja para o bem, como preservação, ou para o mal, tirando o ganha-pão de algum dev indie. No fim, isso vai da moralidade de cada um. Mas mesmo com tudo isso, e mesmo esses métodos não tendo acontecido comigo durante a minha vida, eu ainda vou ter um grande respeito e apreço por coisas desse tipo, porque elas são bem estilosas e, como eu disse no começo do vídeo, dão um certo medinho, vai. E bom, gente, esse foi o vídeo. Depois de expor a minha opinião sobre isso, eu acabei sendo expulso da marinha. Brincadeiras à parte. Se você gostou, deixa um like, compartilha com alguém, ou até considere se inscrever para ver mais vídeos meus. E não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu muito obrigado a você que viu até aqui. Eu sou o Dark, vou virar um pirata, e até mais.